Diz assim a palavra de Deus: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Então ouvi a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Coloque a sua Bíblia na ação, por gentileza. Você pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Queridos, essa é um texto, prometo ser muito breve, tá bom? Porque a gente não tem o costume de demorar muito em inspirações, tá bom? Prometo aos irmãos que você isso sim. Bom, este é muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Isaías capítulo 6, queridos, basicamente é um texto que, dado pelos historiadores, que é contemporâneo do tempo do rei Uzias. Isso até a própria palavra vai nos dizer. É mais ou menos acerca do período ali de 740 anos antes de Cristo. E basicamente o contexto que nós acabamos de ler aqui, o contexto em que estava inserido o profeta Isaías, basicamente era um contexto de crise, era um contexto controverso, era um contexto em que uma grande crise política estava estabelecida naqueles tempos. Porque a Bíblia nos diz isso, se nós lemos em 2 Reis, em 2 Crônica, acerca da história do rei Uzias, os tempos do rei Uzias, logo ali no final do seu reinado, a Bíblia nos diz que o império da Síria vai se juntar com o reino do norte, o reino de Israel, que está dividido. E o reino do norte e o reino da Síria se juntando, eles vão intentar contra o reino do sul, que é o reino de Judá. E o atual rei, que era o rei Uzias, ele vai adotar uma estratégia para fugir das garras do inimigo. Ele vai dizer: olha, nós vamos firmar uma aliança com os assírios, que naquele tempo era a maior potência militar, bélica, econômica dos tempos que Isaías escreveu esse texto. Isso aqui é interessantíssimo, porque vai estar firmado aqui um grande contexto de uma crise política. E a crise política que eles vão estar vivendo vai acarretar uma grande crise econômica, porque para se aliar aos assírios foi necessário pagar tributos àquele povo, tributos altíssimos, e automaticamente os impostos do povo eles também foram aumentados, e vai gerar naquele tempo para o povo de Judá uma grande crise estabelecida. E agora a crise não é mais política, agora a crise também é econômica. Mas como se já não bastasse um período controverso de crise, um período conturbado, vai firmar-se no meio do povo também uma crise moral, porque em meio às crises que o povo vai passar, agora o certo vai ser o errado vai ser o certo, a luz vão ser trevas e as trevas vão ser luz, contrariando todo o ensinamento que o nosso Deus havia deixado para aquele povo. E o ensinamento, ou
melhor, aquele momento, ele era tão controverso, ele era tão complicado, que no capítulo 1, Isaías vai descrever, vai comparar o povo em que ele habitava como animais irracionais, dizendo: ora, o boi conhece o seu senhor, conhece o seu dono, o jumento conhece aquele que tem a sua manjedoura, mas o povo de Israel não conhece o Senhor. E o período em que Isaías vai viver, vai estar inserido, é justamente um período controverso. Mas o que muito me chama a atenção, isso é maravilhosíssimo, é que em um período controverso, em um período de crise, é o período em que Deus vai manifestar o interesse em se revelar para o seu povo. Logo nós entendemos algo maravilhosíssimo, jovem, que o tempo difícil, que o tempo controverso, que o tempo dificultoso, ele exige de nós um posicionamento, porque Deus precisa falar. Aleluia. É um texto maravilhosíssimo, querido. E a Bíblia diz, como eu falei, a história de Reusias, ela vai estar muito encravada, ela vai estar muito bem explícita, muito bem exposta, muito bem explicada no livro de 2 Crônicas e de 2 Reis. Mas aqui no atual texto, a Bíblia nos diz que Isaías, fazendo as contas ali mais ou menos, irmãos, não é muito difícil de a gente tomar esse raciocínio. Uzias já reinava há cerca de 52 anos. E nesse período, além das crises, o povo também perdeu o seu grande rei, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Uzias foi um grande rei. E há historiadores que dizem, que defendem essa tese, que após Davi não houve tão grande conquistador nos confins de Judá. Tamanha a expressão que esse rei carregava para aquele povo, tamanha a expressão ou importância que aquele rei tinha. Mas a Bíblia diz que agora, como se já não bastassem as crises, agora aqui também o povo vai perder o seu grande rei, um herói nacional. E a Bíblia nos diz que quando ele perde, o povo perde esse rei, essa figura nacional, esse grande homem que em grande parte do seu reinado fez até o que era bom aos olhos de Deus, a Bíblia nos diz que neste período, quando morre o rei Uzias, é que os olhos de Isaías vão contemplar o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E isso é incrível, isso é maravilhoso, porque aqui, em poucas palavras, nesse trecho da Bíblia, ela vai nos dar um grande ensinamento. E qual é o grande ensinamento, Pedro? É que por mais que o reino, por mais que o trono terrestre esteja vazio, por mais que o trono terrestre esteja de luto, por mais que o trono terrestre não tenha ninguém sobre ele, por mais que o período seja controverso, por mais que o período seja de crise, existe um Deus que está assentado em um trono que não fica vazio. Existe um Deus que está assentado sobre um trono cujo qual a autoridade é incorruptível, cujo qual a autoridade é inotorgada a outro ser, cujo qual onipotência é incomparável a outro ser. Estamos olhando para um texto que está nos deixando explícito: a crise é terrena, o trono terreno está vazio, mas existe um ser soberano em meio às coisas terrenas. Maravilha! Isso o texto nos mostra que as crises terrenas em absolutamente nada, afetam o reino dos céus. Aleluia! Essa palavra é maravilhosíssima, porque aqui, quando olhamos o texto original, a Bíblia vai nos dizer que Isaías escrevendo, ele vai se referir a Deus como Adonai, nesse momento de crise, justamente para destacar isso, a soberania de Deus, porque Adonai quer significar: o Senhor é Deus
e amo supremo, ou ele é a fonte que emana poder. E eu acho isso maravilhoso, porque como foi dito, em momentos de crise, Isaías pode reconhecer, mesmo em meio às crises, mesmo em meio aos momentos de luto que estava passando o povo, mesmo aos momentos de dificuldades que estava passando o povo, Isaías pode reconhecer ainda assim a supremacia e a autoridade de Deus. Isso é maravilhoso, minha irmã, porque em meio às crises, normalmente, é quando nós entendemos as formas de Deus se manifestar. No atual texto, ele se manifesta como um Adonai, porque ele é a fonte que emana poder. Mas em Gênesis, enquanto Criador, a Bíblia nos diz que no texto original, a Bíblia vai referir-se a ele como Elohim, porque ele é as mãos que deram sentido à criação. Enquanto dentro da casa de uma viúva, cujo qual ela precisava de uma provisão de Deus, através das palavras do profeta, ele manifestou-se como uma provisão na vida daquela mulher, porque ele é Yahvé Jireh. Enquanto o povo passava pelo meio das águas, atravessando o mar vermelho, ele mostrou novamente a sua soberania, para mostrar que ele é Jeová, que guarda, que protege, que livra e sustenta. Aleluia! Os momentos dificultosos que Deus permite nos passar. Eu aprendi isso, porque até os momentos de dificuldades é permissão do Senhor. A autoridade dele, o trono dele, a soberania dele está acima de tudo. E tudo que acontece é por conta dele, por permissão dele e por a glória do nome dele. Aleluia. A Bíblia nos diz, no capítulo de número 6, versículo de número 2: acima dele estavam serafins. Isso é maravilhosíssimo, porque estudando acerca disso, acerca da palavra serafim, eu vi que ela tem um significado literalmente, significa aqueles que queimam. Isso é maravilhoso, porque estamos diante de um cenário de adoração. É a visão de Isaías. Ele olha para cima, ele vê o Senhor assentado no alto sobre um trono, e ao redor do trono ele vê os serafins voando e adorando ao nome de Deus. Mas eu acho isso maravilhosíssimo. É o gesto que os serafins vão adorar ao Senhor. A Bíblia nos diz que com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, e com duas asas voavam. Isso é maravilhosíssimo, porque em poucas palavras a Bíblia nos apresentam o tipo de adoração que eles estavam entregando naquele ambiente. Com duas asas cobriam o rosto, como sinal de respeito ao ambiente que estava a glória de Deus. Com duas asas cobriam os pés, representando o sinal de modéstia aonde está a presença de Deus. E com duas asas voavam, mostrando um sinal de obediência imediata a Deus. O que você quer dizer com isso, Pedro? É que diante da presença de Deus, não é de qualquer forma que eu entrego a minha adoração. Diante da presença de Deus, não é de qualquer maneira que eu entrego o meu melhor. Aqui eles nos dão uma excelentíssima aula de adoração. Com duas asas cobriam o rosto, em respeito ao ambiente. Vivemos em um mundo em que todos acham que pode entrar e sair da casa de Deus da forma que quer, da maneira que quer e como quer. Aqui Isaías, com as palavras, nos ensina que não é desta forma. Depois cobriam o rosto em sinal de modéstia, melhor, cobriram os pés em sinal de modéstia. Quantos lugares as pessoas vão e acham que pode entrar e sair de qualquer maneira, portando qualquer roupa. Querido, estamos adorando ao Senhor dos senhores, ao Rei dos reis, cuja soberania está acima de tudo e de todos. Não é de qualquer maneira que podemos entregar a Ele uma verdadeira adoração. Não é de qualquer maneira que nós podemos entregar a Ele o nosso ser. Existem métodos a serem seguidos. Isso é maravilhoso, porque logo após isso eles declaram um lindo e maravilhoso louvor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é maravilhoso.
santíssimos. Se fosse santo uma vez só, definiria. Se fosse santo duas vezes, enfatizaria. Mas santo, 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 superlativa, a autoridade, a santidade divina do nosso Deus. E a santidade de Deus é o maior dos seus atributos. Veja, quando lemos as Sagradas Escrituras, nunca lemos Deus é amor, amor e amor. Não, quando lemos as Sagradas Escrituras, nunca lemos Deus é justo, justo, justo. Mas aqui acabamos de ler que Deus é santo, santo, santo. Porque a autoridade da santidade de Deus é o maior dos seus atributos. E todos os seus outros atributos estão literalmente ligados à sua santidade. Ou seja, Deus é amor, o santo amor. Deus é poder, o santo poder. Deus é autoridade, a santa autoridade. Deus é poderoso, o santo poderoso. Porque a santidade de Deus é o maior dos seus atributos. Aleluia! Queridos, é interessantíssimo essa parte. Porque com 4 asas eles vão adorar. Porém, só com 2 eles vão voar. E aqui tem um significado muito importante. Qual é, Pedro? É que a adoração é superior ao serviço. Não existe missão sem antes ter adoração. Não existe primeiro missão sem antes ter adoração. O que o Senhor está querendo dizer? Antes do eis-me aqui, antes de colocar a mão no arado, antes de ir fazer, primeiro temos que adorar. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, querido. Santo, eu anotei aqui, significa literalmente separado, inacessível. Mas isso aqui é muito maravilhoso, porque Deus, mesmo sendo santo, separado, inacessível, Ele mesmo que toma a iniciativa de prever, de separar um mediador entre Ele e o povo. Mas Pedro, o povo se esqueceu de Deus, mas ainda assim vimos um Deus que é santo, porém misericordioso, que insiste em purificar o pecado do povo. Mas Pedro, o povo não quer saber de Deus, mas em todo momento vemos um Deus com o coração voltado a resgatar o seu povo, independente das circunstâncias. E o que você quer dizer com isso, Pedro? É que lá fora existem almas, existem vidas esperando uma palavra que sai das nossas bocas. Aleluia! O que temos feito com as oportunidades que o Senhor nos tem dado? O que temos feito com as oportunidades que o Senhor nos tem dado? E outrora eu dizia muito isso. Mas eu vou lá para quê? Fulano não quer saber de igreja, fulano não quer saber da palavra, se fulano não quer saber de buscar. Eu dizia muito isso. Aí Deus fez comigo, me colocou como líder dos jovens da minha igreja. Aí eu aprendi o que de fato é você zelar pela vida de alguém. Irmãos, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe a sua vida. Meu amigo, meu irmão, que luta é você ir atrás de alguém. Mas de verdade mesmo, não é nada, absolutamente nada, comparado ao que o Senhor fez por nós. Eles entendam, existem almas que precisam de nós. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 5: então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Isso é maravilhoso, porque aqui diante da presença de Deus, primeiramente, a primeira parte da visão é Isaías olhando para o templo, olha para cima, vê o trono, melhor dizendo. Agora a visão, a segunda parte da visão é Isaías olhando para o seu interior, porque diante da presença de Deus, ou o ambiente em que está a presença de Deus, é automático,
nos causa constrangimento. A presença de Deus, ela tem que nos trazer à tona o constrangimento. Porque somos homens e mulheres pecadores. Mediante a presença dele, tem que confrontar o que há de errado em nós. Eu já fui em muitos lugares e muitas pessoas disseram: nossa, como eu fui muito animado nesse culto, nossa, como eu fui transmitir muita presença de Deus nesse culto, e no dia seguinte voltaram a fazer todas as práticas ruins que antes faziam. Digo uma coisa: este não é o verdadeiro avivamento, esta não é a verdadeira presença de Deus. Estar em um ambiente onde está a presença do Altíssimo é muito mais do que estar em um ambiente em que tem gente pulando, tem gente rodando, tem gente sapateando. É a maior prova que você está em um ambiente que Deus está, é onde tem um ambiente em que pessoas mudam de vidas, em que histórias mudam de vidas, em que práticas do passado, do pecado, passam a ser transformadas e vida nova se faz. Glória. Tem muita gente que acha que é o contrário. Nossa, eu vim para o culto, então eu vou sapatear, vou rodar, vou correr, vou fazer, vou acontecer. Mas é a nossa vida, querido. Quando estamos diante da presença do Senhor verdadeiramente, o que está errado em nós é constrangido. E não voltamos a fazer o que era de errado novamente. O grande problema da minha geração é achar que Deus se manifesta através de fogo, tudo mais, mas Deus se manifesta principalmente através da mudança de vida, da renúncia. Continua sendo o maior pilar do Evangelho dele, a mudança de quadro, a mudança de história. É isso que ele espera de você. Aleluia. Isso é maravilhoso, porque aqui ele olha para dentro de si e diz: ai de mim. No capítulo 5 eu anotei isso também. No capítulo de número 5, Isaías ele pronuncia cerca de 6 ais. Mas para o povo: ai dos beberrões, ai dos iníquos, ai dos avarentos. Mas aqui, quando ele vê Deus, quando ele está diante de Deus, ele não olha para quem está do lado dele, não olha para quem está do outro lado dele. Ele é constrangido por aquilo de errado que está na vida dele. E aqui isso é maravilhoso. Deus não nos chamou para ver o que tem de errado na vida do que está do nosso lado. É claro, temos que incentivar. Às vezes eu dou um puxão de orelha lá nos jovens e falo: rapaz, se endireita no teu caminho, toma vergonha na cara. Mas o maior propósito de Deus é que antes de atentarmos a nossa vida para ajudar o nosso irmão, precisamos primeiro estar sarados. Ninguém machucado, ninguém ferido cuida de ninguém. Ninguém machucado, ninguém ferido tem o poder de erguer ninguém. Mas aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aleluia. Aleluia. No capítulo 6 e 7, isso é maravilhosíssimo. Um ser humano pecador, na presença de um Deus santo, automaticamente é condenado. Mas aqui, Deus toma a iniciativa e manifesta a pressa em oferecer a Isaías a purificação. Ou seja, em um ambiente em que era para ele ser condenado pelo seu pecado, o Senhor revela mais uma vez a natureza dele e corre apressadamente para purificar Isaías de seu pecado. Agora, o anjo do Senhor toca com a brasa, pega a brasa com a tenaz e toca os seus lábios. Agora, o que impedia, não impede mais. Agora, o que poderia servir de precalço, de desculpas, agora não está mais. Agora, o que era um peso nos pés de Isaías, agora não é mais. E aí o Senhor lança a pergunta: a quem enviarei? Quem irá por nós? E maravilhosíssimo aqui é a melhor parte da palavra.
Estou encerrando. É que Isaías diz: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, sem barreiras, sem nada mais que me impeça de fazer a tua vontade, sem nada mais que me impeça de fazer o teu querer, sem nada mais que me impeça de estar em teus atos, de ser usado por ti, sem nada mais que me afaste da tua presença, sem nada mais que sirva de empecilho para fazer o teu leite. Eis-me aqui. Queridos, nessa noite, tenha certeza de algo na sua vida. O Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa em despertamento sobre esta geração. Vivemos em tempos difíceis, vivemos em tempos complicados, como estava aqui no capítulo de número 6, como era contemporâneo de Isaías, também continua assim em nosso. O errado é o certo é o errado, o que é luz é trevas, o que é trevas é luz. Nesse período, o Senhor manifesta a pressa dele em falar. Nesse período, ele precisa de jovens, de homens, de mulheres, de crianças, de idosos, de pessoas dispostas a dizer: eis-me aqui. Ele tem pressa. Da mesma maneira que ele teve pressa em te tirar da sua vida passada, de te limpar, de te tocar com adenares, de te projetar, agora ele tem pressa em fazer na vida de outras pessoas. E uma coisa que eu digo para os jovens, eu digo: olha, está difícil para você? Beleza, agora pensa em estar do teu lado e te tem como exemplo. Existem pessoas que nos observam, existem pessoas que olham para nós, existem pessoas que observam a nós e veem em nós o nosso Deus. O Senhor precisa de você para essa missão. O Senhor precisa de você. Não, já foi o tempo, já passou o tempo de meninice, já passou o tempo de ocupar o tempo com outras coisas. É tempo de separação, é tempo de purificação, é tempo de não voltar, mas de ir além da onde um dia nós já chegamos. É tempo de colocarmos a bagagem nas costas novamente e voltar a caminhar ao limite do Senhor. Existem vidas, existem almas, existem pessoas esperando as palavras que sairão da sua boca. E não se prendam: ah, eu não tenho muita idade, ah, eu não tenho tanta experiência, ah, eu não tenho tanto estudo. O Senhor não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Enquanto você faz o querer e a vontade de Deus, Ele capacita e provê a tua casa, Ele capacita e provê o teu lar. Mas Pedro, é difícil, eu tenho trabalho, eu tenho os afazeres. Nós tivemos aqui a encenação maravilhosíssima, mas eu não tenho tempo para fazer o ID do Senhor, eu não tenho tempo para permitir que o Senhor entre em minha vida e eu faça o querer e a vontade dEle. Ele não se importa com o seu tempo, querido, Ele só precisa de alguém disposto a fazer a diferença. Aí você se quer perguntar: ah, mas por que certas coisas não acontecem comigo? Acontece com fulano, mas não acontece comigo. É simples, porque o Senhor espera em você um posicionamento, e através do teu posicionamento, portas se abrirão para você entrar, portas se abrirão para você passar. Através do teu posicionamento, vidas são mudadas, vidas são restauradas, vidas são alcançadas pela palavra de Deus, através do teu posicionamento. Aleluia. Eu poderia aqui citar diversos exemplos disso, mas anda comigo um camarada que eu gosto bastante. Ele está ali, levanta a mão, Marlon, faz assim: queridos, esse jovem é um camarada que deu trabalho. Glória a Deus. Para mim encerrar a minha participação bem rapidamente, e esse jovem era um jovem que eu olhava, que a sociedade olhava e dizia: não vai muito longe. Era um jovem que tinha
data de validade, não é isso? Tinha validade. Todo mundo falava, não, 3 meses e sai da igreja. 3 meses e sai da igreja. Mas eu vi na vida desse jovem um posicionamento. Eu vi nesse jovem quando ele se dispôs a dizer a Deus, Senhor, eis-me aqui. E a vida desse jovem foi completamente mudada. Ele está aqui, não me deixa mentir. Hoje ele tem uma família, hoje ele tem uma casa, hoje ele tem um futuro, hoje ele tem um trabalho, hoje ele tem família, ele tem pessoas que zelam por ele. Ou seja, à medida que você se disponibiliza, à medida que você se coloca na posição de tomar uma iniciativa para Deus, é Bíblia, 2 Crônicas capítulo 7, versículo 15. Enquanto se lembram de mim, diz o Senhor, eu me lembrarei de vós. Mas queridos, o Senhor tem pressa. Eis-me aqui, o Senhor tem pressa. É noite de posicionamento. É noite de voltar a fazer, ou melhor, de ir além daquilo que Deus te chamou. É muito mais do que simples palavras, é muito mais do que falar eloquentemente, é muito mais do que cantar lindos louvores, é vivenciar na prática a palavra e o Evangelho. Mas ele precisa do teu posicionamento. Nessa noite, saia cheio de Deus. Nessa noite, saia cheio da força que te faltava. Nessa noite, saia cheio da presença do Ser Supremo que é Deus. Mas saia diferente. Saia determinado a ser diferente. Pastor, liderança, eu posso fazer uma oração? Posso, da igreja? Amém? Muito obrigado, querido. Você pode ficar de pé, por gentileza. Gostaria de fazer uma oração com os irmãos. E aqui eu encerro a minha oportunidade. Falei que não ia tomar tempo. Eu queria fazer uma oração com você. Gostaria que nessa oração você pedisse a Deus para Ele renovar as tuas forças novamente. Gostaria que nessa oração você pedisse a Deus para não que você voltasse a fazer aquilo que você sempre fez antes, mas para que você vá em um nível espiritual mais profundo, que você vá além, que você se disponha e diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Vamos orar, queridos. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, Senhor, somos gratos a Ti, Pai, por estar aqui, mas nesse momento, Senhor, crendo no poder da Tua poderosíssima palavra, nós queremos entregar em Tuas mãos as nossas vidas. Senhor, nós não queremos ir a um nível espiritual que outrora antes nós já alcançamos, mas assim como o Senhor fez nas gerações passadas, faça assim também em nossa geração. Aviva-nos, erga-nos como coluna neste mundo, Senhor, erga-nos como diferencial, que nós possamos estar dispostos a fazer o Teu querer e a Tua vontade. Complete em nós, Senhor, a força que nos falta, a esperança que nos falta, para que nós possamos prosseguir nesses tempos difíceis e para que nós possamos levar a Tua palavra ao necessitado, ao cativo, aquele que necessita de Ti. Tome a nossa mente, tome o nosso coração,